Estamos ao vivo aí, momento tecnologias da educação. Eu, o professor Viegas, professor Sérgio Job e professor Felipe Vidal Fraga, da escola André Leão Point, né? Tudo bom, professor Sérgio? Tudo bom, professor Felipe? Tudo bem, prazer estar participando de novo aí. Tudo bem, pessoal? O prazer é meu. Hoje teremos uma live sobre o programa Anchor, né? E temos aí como convidado, né, o professor Felipe, é um professor jovem, né? É um jovem diretor de uma escola de Canoas. Muito bom ver isso, né? Essas novas lideranças, né, aparecendo nas escolas, né? O Felipe já é um parceiro aí da página Café com o Professor Viegas, já foi entrevistado, já participou dos Três Mosqueteiros, agora está participando do nosso quadro aí. E o Felipe sabe bastante de podcast que ele já usa já há um bom tempo, né? Hoje eu sou um mero entrevistador aí, né, Sérgio? Porque eu nunca usei essa ferramenta, né? Então vou passar a bola para vocês aí. Eu queria mostrar para vocês aqui na nossa live, a gente está sempre querendo mostrar coisas diferentes com relação à tecnologia, né? E o podcast, né, foi uma ferramenta criada lá em 2004, né? Ela vem para ajudar o professor a fazer uma aula diferente. Tem gente que não gosta de aparecer nas imagens, né? Então, através de uma gravação de áudio, né, assíncrona, ele é capaz de fazer a sua aula perfeitamente, né, e dar o seu recado, né? Então, eu vou mostrar para vocês esse Anchor, que é um aplicativo que a gente baixa pelo celular e fácil de mexer, né? Ele tem esse desenho ali que parece uma âncora mesmo, e aí vocês clicam em cima, vai aparecer, vocês vão ter que instalar, é óbvio, né? E depois, naquela segunda figura ali, vocês vão enxergar ali, né, a ferramenta, tem embaixo ali, tem as ferramentas que tu pode utilizar ali, né? E tem um mais ali para iniciar o teu podcast, né? Tu pode gravar ele, tu pode pegar de repente de um arquivo que tu tenha dentro do teu computador também, né? Na biblioteca. Uma das coisas interessantes quanto a esse aplicativo aí é que tu pode colocar o fundo dependendo do tipo de atividade que tu esteja fazendo, né? Se tu estiver trabalhando com biologia, né? Dependendo do que tu estiver trabalhando com biologia, tu pode escolher ali, ó, dentre estas músicas de fundo aí, né? Aquela que mais te agrada e que mais tem a ver com o teu conteúdo, né? Pode ser uma música dramática, né? Pode ser algo calmo, tranquilo, né? Pode ser alguma coisa de curiosidade. O bom é depois a gente poder ouvir, né? Fazer não pode testes. ser muito calmo, né, Sérgio? Senão os alunos dormem, né? Foi para aula. Agora, se tu estiver falando de uma coisa séria e tu colocar uma coisa, tipo uma brincadeira, assim, aí fica, o fundo não fica legal, né? Não pode ser que nem os vídeos do professor Viegas, cheio de meme no meio aí. Você é maluco, é? Existem também a mesma quantidade de sons, né? A mesma quantidade de músicas, só que em intervalos menores, né, para separar uma aqui são efeitos, né, Sérgio? Aqui seriam uns efeitos de áudio, né? E não é uma música, né? Não. É bem curtinho daí, esse rosa aqui. São essas músicas, mas só uns pedacinhos, né, para se utilizar na hora de trocar de um áudio para outro ou de um intervalo de fala para outro, né? Uma das coisas interessantes com relação a esse aplicativo é que ele não atrapalha de jeito nenhum a tua fala, né, professor
Felipe, tu que usa bastante, ele diminui o som da música de fundo conforme tu for explicando, né, o teu conteúdo. Isso aí que é interessante, né? Exatamente, tem, como você estava falando ali, o próprio Sandro, né, existem 2 tipos de áudio dentro do aplicativo, né? Um que a gente vai utilizar como trilha sonora, que é a trilha de fundo, dá para usar do início ao fim, ou utilizar várias, né? E o outro que a gente vai utilizar como vírgulas sonoras, que é o que a gente chama quando está fazendo edição de áudio, né? Ou seja, a gente está falando alguma coisa e daí coloca aquela vírgula sonora, que também pode funcionar como um meme, como o Sandro utiliza nos vídeos dele lá, os memes, né? Então, muitos podcasts, até os melhores podcasts, eles utilizam vírgulas sonoras que funcionam como meme, né? Então, tá falando lá sobre determinado assunto e daí bota uma fala daquele assunto quando vai trocar de tema ou quando vai trocar da pessoa que está falando dentro do podcast, né? Sobre os professores que gostam de fazer esse tipo de aula, né? E foram eles que me incentivaram a utilizar o podcast, né? E aprender a mexer com ele, né? Depois que tu gravou o áudio, né, que tu queira, pode ser uma contação de história, pode ser uma aula de química, pode ser uma aula de biologia, aí depois tu insere o fundo, né? Esse aqui seria o áudio, né, para editar. E aí tu quer tirar um pedaço dele, né? Então tu tem que dividir ele, né? Tu vai clicar em dividir num lugar onde tu acha que não ficou bem ou tu não quer aquela fala que tu fez. Aí tu tem que clicar nesse pedaço, né? Dividir 2 vezes e depois deletar esse. Pode passar aí, eu acho que vai mostrar quando fica selecionado a imagem, né? Do áudio. Imagem do áudio, mas é mesmo, né? Tá aí, ó, sim, é o print do áudio, hein? O professor Edson Jardim está nos acompanhando aí. Boa tarde, professor Edson. O pessoal tá entrando, aos poucos tá entrando aí. Bom, aí é selecionado, né, Sérgio? E fica selecionado, pintadinho ali, né, de roxo. E aí tu só deleta, né? Clica em cima e exclui o pedaço que tu não quer. Aí ele vai te dar a opção de tu fazer em um segmento ou 2 segmentos, né? Sim. Então eu sempre opto por deixar em um segmento só, né? E aí elimina aquele pedaço que ficou ali. Tu não vai aqui tá aparecendo onde tu falou ali, ó. Vou aumentar ali para o pessoal ver. Salvar só como um segmento ou como 2, né? E ali embaixo já tem ali, ó, renomear ou excluir o segmento, né? Exatamente. Tirar aquele pedaço, né? Outros tu pode usar os 2 também, né? E esse último aí tu pode fazer a data em que vai ser colocada esse podcast, né? E aí tu pode colocar ali em episódios, né? Pode uma aula de biologia, por exemplo. Vocês nunca fazem tipo uma rádio mesmo, Felipe, lá naqueles programas de vocês lá na escola? Não interessa pra você, palhaço. Nós nunca fizemos. É possível de fazer assim, só que vai funcionar da mesma forma que tá funcionando aqui, né? Depende de por onde vai ser transmitido, né? São poucos os sites onde tu consegue fazer ao vivo. Por exemplo, o Anchor, ele já não funciona ao vivo, assim, né? De forma ao vivo. Aí se tu quiser fazer a transmissão, daí tu faz pelo Facebook ou pelo YouTube, né? Os nossos episódios do AL Podcast lá, a gente posta no YouTube, né? Eu tenho episódios do podcast que eles foram uma live, depois eles passaram por uma edição para melhorar ou encurtar o áudio e depois foi postado como podcast, né? Não sabia. Então dá para fazer parecido com o que a gente está fazendo aqui. Faz a live e depois edita e aí publica onde tu quiser. Isso, exatamente. Então, na verdade, sim, tem essa opção de fazer síncrona, né, desde que tu consiga transferir ele para uma live, alguma coisa assim. Daí tem que usar um outro aplicativo. Pelo Anchor não dá, por exemplo. Daí utiliza aqui o StreamYard mesmo, que a gente está fazendo para fazer pelo Facebook ou pelo YouTube, né? Ou mesmo existem rádios via streaming, dá para fazer podcast. Também existem podcasts que são ao vivo, né? Mas esses são um pouco mais... são bem menores, assim, tem mais americanos,
e estrangeiros, assim, mas funciona tipo a Rádio da Gaúcha ali, né? Tu vai entrar no site e ele vai estar funcionando lá ao vivo, né? De forma síncrona, né? Mas existem sim, né? Inclusive, nos Estados Unidos, os podcasts, eles migraram desse formato para depois virar podcast, né? Os primeiros podcasts, realmente, eles não... a palavra mesmo já diz, né? Vem daquele aparelhinho, o iPod, né? E cast seriam arquivos, né? Inclusive eram arquivos, documentos, não precisava ser só áudio, pode ser vídeo também, né? E aí, claro, depois, com essa palavra agregada, a palavra agregar tem muito a ver também com podcast, né? Está se fazendo agora muito podcast ao vivo, e é interessante saber disso. E se for ver o próprio termo, como o Sérgio estava comentando, ele vem, né, então, de broadcast com a palavra pod, que é do iPod, né? E o broadcast significa transmissão, né? Então, ele vem de transmissão, né? Não é uma transmissão ao vivo, mas anteriormente era, né? Então, ele pegou algo que era transmitido, antes era ao vivo, antes existia internet, e depois ele virou uma coisa que assíncrona, no caso, né? Que não seria síncrona. Professor mestre dos magos. Eu sou o mestre dos magos. Diz pra mim como é que eu faço para fazer uma aula em que eu não tenha vídeo, que eu tenha só preciso usar o meu áudio. Eu quero colocar o meu áudio do WhatsApp lá no Classroom. Como é que eu faço isso? Aí, claro, eu pesquisando daqui e dali, eu digo, olha, a coisa mais simples do mundo, transforma ele num link e ele já passa direto, né, para o Classroom. Claro, aí eu fui pesquisando mais, e aí descobri esse programa aí, que é belíssimo, né, e a Marinês acabou aproveitando esse podcast aí, e tem gostado e feito maravilhas aqui na nossa escola também, né? E ele me passou uma dica para mim de uma extensão que tu instala no Chrome e tu consegue usar dentro do Classroom. E aí tu grava o áudio ali, ele já gera o link, tu deixa o link colado ali no mural, em qualquer lugar, a pergunta do aluno ali, onde tu quiser, dentro do Classroom mesmo. Achei muito prático, bem interessante de utilizar. Eu já instalei no meu Chrome e funciona bem tranquilo. Aí essa eu não conhecia. Tu não precisa fazer o aluno nem nada. E o aluno só vai dar play e vai ouvir o áudio ali daí. Tu grava, ele fica com um íconezinho, um microfonezinho aparecendo do lado do Chrome ali, né? Aí tu clica nele, seleciona ele bem no WhatsApp, tu segura nele ali e fica gravando o teu áudio, né? Aí quando ele termina, ele gera um linkzinho. Tu cola esse link no comentário e fica com um play ali do lado. Aí o aluno clica no play e escuta. Não sabia. E o interessante dessa plataforma ali que o Sérgio mostrou agora, ali, o Anchor, ou Anchor, cada um chama de um jeito a pronúncia ali, né? Mas seria Anchor, né? É que a gente diz que agora é o podcast 2.0, né? Então quem produz podcast já fala que é o 2.0, porque essa ferramenta, tanto o Anchor quanto o Spotify, elas são um divisor de águas dentro da podosfera, como a gente chama, que é o mundo dos podcasts, né? Porque ela facilitou muito a produção de podcast agora, né? Se for lembrar, até 4, 5 anos atrás, não tinha podcast no Spotify, por exemplo, né? E quando começou a aparecer, eram muito poucos. Agora teve uma explosão, nos últimos 2 anos, teve uma explosão de podcast dentro do Spotify, exatamente porque essas plataformas facilitaram, né? Surgiram plataformas onde a gente produz, grava o podcast, aí salva ela ali e ela mesmo já manda para dentro do Spotify, né? E nesse caso, o Anchor foi uma das primeiras gratuitas a aparecerem para poder fazer isso, né? E ela é tão utilizada que o Spotify comprou ela, agora ela pertence ao Spotify desde o final de 2018, início de 2019, ela pertence ao Spotify, né? Só para esclarecer para o pessoal que não está acostumado aí com podcast, eu escuto o podcast no Spotify, né? Ele só serve para escutar mesmo, ele não tem como editar nele, né? Eu até andei procurando ali, mas não tem, né? Você é burro, cara, que loucura. A ferramenta de edição do Spotify são duas, é o Anchor mesmo, e eles lançaram uma outra ferramenta que daí ela tem mais funções, mas ela só funciona em notebook PC daí, né? Ela é para plataformas de mesa, né? O grande lance do Anchor é para usar no celular mesmo, né? Então, seria a melhor ferramenta para professores mesmo,
porque o Anchor é edição rápida, né? O próprio Anchor funciona também no notebook PC, né? Tem como tu instalar ele também no PC. Tá? Ele não é instalar, tu utiliza ele online mesmo, ele é só abre e sai utilizando. Eu uso assim, eu não uso ele muito no celular ali, né? Só que a grande facilidade é daqui a pouco, se tu faz aulas diariamente, faz aulas direto e tu precisa editar e vincular ele rápido, ele é muito rápido de usar, né? Tu grava ali o teu áudio base da tua aula, digamos assim, aí vai ali, seleciona uma trilha e já coloca. No celular mesmo tu consegue cortar ele, colocar a vírgula sonora, finaliza, manda, em cerca de 15, 10 minutos, meia hora no máximo, já tá lá no Spotify lá, né? Então, pra quem... É mais prático. No Spotify, Ele é muito mais prático, né? E para usar no celular é o único que eu conheço. Não existem outros aplicativos de edição de áudio, só que ele não é tão prático assim para mandar no Spotify. Daí tu vai ter que mandar para outro lugar, para depois mandar para o Spotify. E esse faz vínculo direto, né? Tu manda direto e ele é de graça. Na verdade, né, Felipe, todos os editores de vídeo são editores de áudio também, né? Sim, exatamente. No Camtasia mesmo tem uma função lá só de edição de áudio, então não precisa ter imagem, né? E todos os editores de vídeo fazem isso, né? Então, exatamente. É que eu ia te falar, para quem já entende um pouco de edição de vídeo, como é o teu caso, né? Aí o Anchor já não é o mais recomendado, né? É melhor utilizar esses editores mesmo para fazer uma edição mais elaborada, né? Que nem ali o Sérgio mostrou que ele divide em 2 segmentos, né? E já nos editores de vídeo, ou editor só para áudio, como o Audacity, que provavelmente você já deve ter usado, Vegas, a maioria conhece, né? O Sony Vegas, né? O Audacity é muito utilizado e bastante conhecido porque ele é de código aberto, ele é gratuito de se utilizar e ele tem muitas funções, né? E daí lá dá para dividir em segmentos e fazer um áudio estéreo mais elaborado e tudo, né? Sim, o Audacity eu uso para tirar chiado dos meus vídeos, porque quando tu grava com o microfone, né, sempre fica um chiadinho. Aí eu primeiro salvo o áudio separado, tiro o chiado e depois eu importo ele de volta. Então o som fica bem limpinho, né? Para quem estiver nos assistindo, assim, que perguntar, mas por que fazer um podcast ao invés de fazer um vídeo, então, nesse caso, né? Os próprios alunos, os alunos são muito visuais, assim, né? Então, daqui a pouco, por que eu vou querer ouvir uma coisa se eu posso assistir com imagens e tudo, né? O grande lance do podcast foi aquilo que o Sandro falou ali antes, né? Tu pode consumir ele fazendo outras coisas, então, fazendo academia, como é o caso do Sandro, lavando a louça, né? Então, tem gente que escuta até dirigindo, que é o meu caso, também escuto podcasts dirigindo, né? Como se fosse o rádio do carro ali, né? Uma rádio. E quem é consumidor de rádio, né? Que escuta bastante rádio, se adapta bem a escutar os podcasts, né? Porque, mas aí eu vejo o seguinte, Felipe, eu não sei se vocês concordam comigo, eu acho que o público mais adulto é que está mais acostumado, né? O público jovem é que nem vocês falaram, é muito visual ainda, né? Acho que ainda não está muito, talvez agora com o tempo, que nem vocês falaram ali a questão da pandemia, né, e tal, o pessoal começa a pegar esse hábito, mas eu acredito que o público que acompanha podcast ainda é um público mais adulto, né? Não sei se tu... Saiu, o ano passado teve um evento do Spotify mesmo, em São Paulo, que foi o Spotify para podcasters, né? Então, e daí eles fizeram todo um levantamento de pesquisas, então todos os podcasts fizeram pesquisa de público para ver quem é que ouvia e tudo, e a maioria dos podcasts fazem para saber qual é o público deles, né? Então, a maioria do público está entre 18 e 29 anos, essa é a maior faixa de idade que consome podcasts, né? Só que, como você mesmo mencionou, né, a gente já tem uma cultura de áudio que não é exatamente podcast, porque todo mundo escuta, sei lá, futebol na Gaúcha, ou na Guaíba, escuta os programas da Gaúcha, ou mesmo da Guaíba ali, já está acostumado a ouvir rádio, a única diferença é que é via ondas de rádio, né, não é pela internet, e que ele é síncrono, né? Ele não é assíncrono, então tu ouve ele. Sim. Mas se tu for ver, já há toda uma migração, né? A Gaúcha mesmo, mês passado, ou 2 meses atrás, todos os programas deles, eles estão postando como podcast no Spotify agora, né? Então é que nem o YouTuber, tem os podcasters, é isso? Tem podcasters também. Interessante. O YouTuber já virou uma profissão, né? Agora tem então a profissão podcaster. Tem gente que posta como podcast no Spotify e também posta no YouTube, o que é o meu caso, por exemplo. Sim. O podcast não tem ainda uma plataforma, uma rede para monetizar.
Ainda não existe. O Anchor já está monetizando nos Estados Unidos, para o Brasil ainda não funciona. Se tu quiser monetizar ele, tu vai ter que criar uma conta com VPN, né, com IP americano, e daí tu vai poder monetizar. Só que, é claro, não faz muito sentido, porque as propagandas que vão ser vinculadas serão propagandas em inglês, né? Então, dificilmente um público que vai ouvir o podcast em português vai de alguma forma querer propagandas em inglês, né? Não faz muito sentido, mas já tem gente que já utiliza, né? Já tem ali, não dá muita monetização como no YouTube ainda, principalmente do público brasileiro, né? Mas os podcasts americanos já conseguem monetizar, né? Já tem o próprio Spotify, quando comprou o Anchor, já foi pensando nisso, né? Em ter uma plataforma independente de podcasts, onde eles possam funcionar mais ou menos como o YouTube, né? Eles ainda estão fazendo testes com isso, tanto que agora o Spotify, ele está começando a excluir da plataforma quem utiliza músicas com direitos autorais. Então tem muita gente que produziu podcast do Spotify, pegou uma música com direitos autorais, tipo AC/DC, por exemplo, que não licencia a música para ninguém, e agora os episódios estão todos saindo do Spotify porque ele tá passando ali o algoritmo, que nem no YouTube, e tá caindo os episódios livres, isso, né? Parada chata. Como é que é para vocês aí na escola de vocês utilizar o podcast para fazer aulas, né? Porque tem muitos professores, e tu vai concordar comigo, que ficou pandemônios, assim, quando disseram, agora vocês vão ter que fazer vídeo, vão ter que fazer aula. E aí, claro, oportunizar a gravação de áudio, eu acho que foi uma saída boa, né? O que tu acha disso? O que acontece? O nosso podcast aqui da escola, né, que é o AL Podcast, para quem quiser procurar, ele surgiu como uma ideia um pouco diferente, assim, porque a gente não começou com a ideia de fazer aula propriamente dita, né? Como era um grupo de professores ali, que começou com 4 professores, como a gente estava falando antes, fora do ar, a gente queria levar aquela conversa de sala dos professores do podcast, né? Porque, assim, a gente no horário do recreio, antes das aulas, depois das aulas, a gente conversava lá sobre um filme que estava sendo lançado, um livro, uma notícia, e daí a gente queria poder ampliar, né? Porque é sempre muito rapidinho, 10, 15 minutos, fala ali, já tem que ir para a aula, né? Ou depois também terminou a aula, a gente tem que falar muito rápido, né? E a gente quis amplificar isso, a gente quis sentar com mais calma para gravar sobre algo que a gente gostasse, para poder depois disponibilizar, assim, né? Até para os alunos verem que a gente gosta de outras coisas. Muitas vezes a gente, deve ter acontecido muitas vezes com vocês, né? A gente está ali dando uma aula, que é uma aula de 45 minutos ou 1h30, se for 2 períodos, 2 horas, né? Que agora são períodos de 1 hora. E às vezes um aluno quer conversar contigo, sei lá, sobre Vingadores, e tu tem que dar tua aula, tu não pode parar e falar 2 horas sobre aquilo, né? Então a ideia do podcast, ela surgiu exatamente para a gente poder sentar e falar sobre as coisas que a gente gostava e também divulgar as coisas legais que acontecem dentro da escola, né? Porque às vezes, a gente queria falar um palestrante que é um escritor de livro e ele dá uma palestra excelente dentro da escola e a gente queria também que a comunidade pudesse ter acesso a isso, né? Então a nossa ideia foi fazer com que a gente gravasse o podcast e depois os pais pudessem ouvir, ex-alunos, né? O nosso público aqui na escola, ele é maior de ex-alunos, né? E os professores, então, até hoje não foram todos os professores da escola, né, que participaram, são alguns, e a gente foi tudo por afinidade, assim, né? Começou com 4 professores, daí, por exemplo, a gente tem 2 episódios dentro no nosso podcast, tanto no YouTube quanto no Spotify, onde um deles é sobre plastimodelismo, por exemplo, né? E a gente tem um professor na escola que ele tem um hobby, que é fazer plastimodelos, né? Então são aviões de plástico, né? Que são muito fiéis aos reais, só que, claro, que em escala menor. E daí a gente entrevistou ele falando sobre isso, junto com um amigo. A gente tinha esse mesmo professor, a gente descobriu que ele era Demolei, que é uma ordem paramaçônica, que a gente nem sabia como funcionava. E a gente descobriu que tinha aluno também Demolei dentro da escola. E a gente fez um episódio sobre Demolei. Teve uma banda de reggae que veio tocar na escola, que a gente entrevistou ela antes do show também para fazer uma divulgação, né? Então a nossa intenção é começar a fazer episódios
com conteúdos de sala de aula, mas a gente ainda não começou porque esses episódios a gente quer ter um rigor muito científico, né? E, por exemplo, eu vou falar sobre matemática, que eu acho que é a disciplina do Sandro. Aí só o Sandro vai ter que falar, não posso falar nada daí, né? Então a gente está ainda escrevendo episódios para começar a falar sobre os conteúdos de sala de aula, mas a gente ainda não tem nenhum que fale sobre conteúdo propriamente dito, né? Sei. Mas assim, o que tu acha que daria na matemática, como é que a gente poderia fazer uma podcast? Olha, qual seria uma sugestão, né? Eu até tinha, provavelmente, uma colega minha, a Aline, né? Ela é da matemática, mas das séries iniciais, do ensino fundamental. Esses dias ela mandou uma mensagem para mim: Sérgio, como é que eu consigo colocar o som, né? Naquelas imagens do PowerPoint, no caso do apresentação do Google, né? Ela não estava conseguindo. Aí eu disse para ela: tu tem que transformar em MP3. Esse detalhe aí eu não sabia, eu descobri também fazendo ali. E aí sim, a gente conseguiu colocar o áudio dela. Cara, o áudio dela, cara, é maravilhoso, assim, ela conseguia mostrar assim a parte da geometria, o que eram as arestas, o que era a área, o que era perímetro, só no gogó, assim, ó, só falando. E eu achei lindo a forma dela fazer aquele áudio bem pausado, sabe? Utilizando as formas. Claro, provavelmente ela gravou, se ela errou alguma coisa, ela voltou atrás. Por isso que para o professor é melhor que seja assíncrono. E em português, ô Felipe, como é que tu acha que poderia... É a tua disciplina, né? Português e literatura? Língua portuguesa e literatura. Esse é um dos que mais existe podcasts já disponíveis, né? Então, sim, existem muitos professores que já fazem podcast, né? Mas vocês estavam falando até sobre matemática. Eu conheço um podcast, pelo menos, sobre matemática, que é o Filosofia, Matemática e Cerveja, é o nome do podcast. E ele fala sobre fórmulas matemáticas. Até num dos últimos episódios que eu ouvi, ele estava falando sobre números complexos lá. Eu não entendi nada porque eu não sou da área, assim, né? Mas ele fala, então, é um podcast voltado mesmo para matemática, de professor de matemática, assim, né? Então ele fala sobre outras coisas junto, mas sobre matemática. O que acontece, né? O podcast, ele vai ser utilizado mais para curiosidade sobre determinado assunto, né? Porque eu acredito que ele seja mais um incentivador de conhecimento do que exatamente um produtor de conhecimento. Pra assim, aula. né? Ele é para introduzir um assunto, digamos assim, para incentivar que os alunos tenham gosto por esse assunto, assim. Ele é uma ferramenta mais de introdução mesmo, né? Por exemplo, história. Eu tenho um colega que faz podcast, até eu tinha pensado em convidar ele, de repente uma outra oportunidade convido ele também para falar um pouco sobre o podcast. Ele faz podcast de história, daí eu acho que na história se encaixa bem, né? História, geografia, né? Que aí dá para fazer relatos, né? Eu tenho uma colega minha que trabalha no curso normal, que aqui na nossa escola seria o magistério, né? Ela fala muito de trabalhar com contação de histórias, já ouviu falar? Isso, sim. Iniciar a trabalhar com criança, contando histórias através do podcast com episódios, assim, né? Isso aí também, ela diz que usa muito. Professora Patrícia, nossa escola. Até o Sandro perguntou da minha área de língua portuguesa, literatura. Se vocês veem essa questão do podcast, a gente já consome ele há muito mais tempo, digamos assim, né? Tem um podcast atualmente que é do professor Pasquale, não sei se vocês lembram. O professor Pasquale dava dicas de língua portuguesa na TVE. Depois ele começou a aparecer no Fantástico, uma época, né? E o professor Pasquale, ele comercializava uma época uns CDs. Então tu ia numa livraria ali e comprava um CD dele com aquelas dicas de língua portuguesa, ou comprava um livro dele e vinha já lá com a fita cassete lá, para ouvir no rádio, seja no carro, né? Já existiam antigamente, então, a questão dos cursos em fita cassete, ou mesmo depois em CD, né? O audiolivro, eu sou muito consumidor de audiolivro, então eu além do podcast, eu
escuto muito audiolivro também, né? E já existem opções de audiolivro em podcast também, assim, né? Então, é um livro lá que ele é partido dos capítulos, cada capítulo é um podcast, né? Não sabia. Eu entro, por exemplo, assim, eu tenho o Spotify lá instalado e eu quero ouvir um audiobook. Como é que tu me sugeria para fazer a pergunta, fazer a pesquisa lá? No Spotify, acho que ainda não existe nenhum em português de estúdio, digamos assim. Eu já encontrei no Spotify pessoas lendo livro. A pessoa pegou o livro e leu um primeiro capítulo e lançou como podcast. Depois pegou outra, né? Mas acredito que no Spotify americano já exista vinculados assim no Spotify, né? Existem aplicativos de audiobook. Aí é um aplicativo onde tu vai entrar lá, vai ter um monte de audiobook. É muito parecido com o Spotify, onde tu vai encontrar uma gama tremenda de audiobooks, assim, né? A própria Amazon tem um aplicativo só de audiobooks. Eu consumo muito de sites. Tem um site que é o Universidade Falada, e tem o Plugme. O Plugme era um estúdio só de audiobook, né? Então, por exemplo, existe um livro brasileiro bastante famoso até, que é a biografia do Tim Maia, que é o Vale Tudo, né? E o próprio escritor, que é o Nelson Motta, na versão de audiobook, é ele que lê o livro dele, né? Então é ele lendo o livro lá, e é bem bacana, assim, eu até prefiro muitos livros ler em versão de audiobook mesmo. E esses audiolivros que tem nesse da Amazon, no aplicativo da Amazon, por exemplo, é legal que cada capítulo é como se fosse um episódio de podcast, né? E eu gosto muito de audiobook, assim, eu tenho essa cultura de audiobook. Eu até pego livros em PDF e converto eles para voz, né? Tem aplicativos que fazem isso para mim ouvir o livro, porque a gente acaba conseguindo ler muito mais livros, assim, né? Como a gente disse antes, lavando uma louça, andando de bicicleta, fazendo academia, a maioria dos livros que eu leio, principalmente de literatura, de história, até alguns teóricos, eu converto para áudio e escuto ele. Se perguntar para ele agora, ele me deixou encafifado, tá certo a palavra, Felipe? Qual é o software que faz? E aí tu pode escolher o tipo de voz, feminina, masculina, ou que tipo de voz tu vai transformar o PDF? Pode sim. Existem aplicativos no próprio Google Play ali que tu baixa, que o nome é conversor de texto para áudio, né? Se digitar ali conversor de texto para áudio, vocês encontram vários. Aí tu joga o PDF ali, ele vai converter, né? A única coisa é que o PDF ele tem que estar preparado, né? Porque vai fazer pausa nos pontos, né? Então tem que ver o que tem no PDF para ele não ficar muito bagunçado, assim, né? Eu utilizo um aplicativo também que é de código aberto, né? Que é software livre, que é Balaboca o nome, e daí tem uma voz sintetizada que eles pegaram lá, provavelmente uma dubladora, uma pessoa real, e ela gravou diversas palavras e depois o programa transformou, então, a voz dela naquela voz, que tem até um nome, que é Raquel, voz brasileira, esse que eu utilizo. Sempre é essa aí que eles usam, né? Isso, agora tem mais, agora tem masculina, tem outros, né? É muito parecido com os assistentes, né? O assistente do Google, o assistente do iPhone, que é Siri, se eu não me engano, eu não lembro qual é o nome do assistente do Google ali, né? Mas é muito parecido com esses assistentes de voz, né? Até depois eu quero... Eu usei o Textaload, Felipe, não sei se você chegou a conhecer. Qual é o nome? Textaload, se eu não me engano, era o nome. Eu escrevi ali e ele falava, e ele usava essa voz da Raquel aí. Eu não mereço isso. Até tinha gente que fazia vídeos também usando, em vez de usar sua própria voz, escrevia. Fica meio robótico, né? Mas é uma alternativa se tu não quer falar, né? E agora o Spotify lançou tipo uma audionovela, onde o plot da audionovela é mais ou menos isso, só que o nome do sistema operacional é Sofia, assim, e é bem bacana, né? Então, já é aquela audionovela que o pessoal ouvia lá no rádio, até antes da TV, que agora volta a ter também no podcast, né? E, Sérgio, e aí teus colegas lá já estão usando os podcasts já? Estão usando esse recurso? Não sei se tu viu aí, fez várias perguntas, né? A Aline também está usando, tem vários professores que estão se iniciando, né, nessa arte do podcast, né, das gravações. Aí, antes tu tinha comentado até, Sandro, se o público do podcast seria mais de jovens, mais de adultos, né? O podcast brasileiro, que é mais escutado, ele tem mais de 2 milhões de downloads do episódio, ou de plays, se for no Spotify, no caso,
é o Nerdcast, né? E ele, no total, ele existe desde 2006, ele já tem mais de 1 bilhão de pessoas que ouviram, ou seja, de episódios executados do início ao fim, assim, né? Então esse é o podcast brasileiro mais ouvido, né? Que é o Nerdcast. O que é esse podcast também foi o que me introduziu no mundo do podcast, assim. O nome dele, ele é do site Jovem Nerd, né? E ele vai falar sobre coisas nerds. Então vai falar sobre filmes, sobre séries, sobre livros, sobre jogos. Tem também o MRG, que significa Matando Robôs Gigantes, né? Então, por que eu separei esses primeiros? Assim? Se nós tivermos alunos nos assistindo, provavelmente eles já escutam, ou se eles quiserem começar, provavelmente vai ser o podcast que eles mais vão gostar de ouvir, assim, porque o foco desses dois é o humor, eles utilizam muito de humor, e o desenho de som do podcast também. Então, eles utilizam muito a trilha sonora, eles utilizam muito a vírgula sonora, né? Então, os podcasts deles... Aqueles que tem até uns áudios, eu tenho uns áudios, eu baixei uma gama de áudios de desenho animado, então tem aqueles tem aquele barulho do coiote correndo, tipo o tiro do pica-pau lá e tal, tem aqueles fundos todos, seria mais ou menos isso. Isso. Eu lembro que teve um episódio, por exemplo, que eles entrevistaram o Porta dos Fundos, né? Então era lá o Porchat, o Fábio Porchat, o Tabet, lá os caras do Porta dos Fundos. Aí quando eles falavam sobre um episódio, daqui a pouco dava um trechinho bem pequenininho do episódio, assim, sabe? Do Porta dos Fundos. E daí ia trocando, né? Isso são vírgulas sonoras. Cada vez que eles abordavam um episódio, passavam um trechinho, faziam uma vírgula ali que tinha a ver com o que eles estavam falando, né? Sim. Então, além desses, tem podcasts também sobre cinema, para quem gosta muito de cinema, como é o meu caso, e daí quer, digamos que expandir os seus conhecimentos, ou não tem alguém, assistiu um filme, queria muito conversar com alguém, não tem alguém para conversar, então tem esses podcasts sobre cinema também, né? O Rapadura Cast, o Cinemação, o Cinemático, que são podcasts sobre cinema. Tipo que tem o Ei Nerd no YouTube lá, o Ei Nerd. Isso, exatamente. Esse canal de cultura nerd mesmo, cultura pop, né? Isso, e daí é o pessoal fazendo um bate-papo ali em áudio sobre cinema, né? Sim. Para professores também, então vou fazer já uma propaganda do nosso, né? O AL Podcast, né? O que foi a ideia do nosso podcast quando a gente criou também, né? Eu queria que ele fosse um podcast institucional, né? Que ele fosse um podcast que pertencesse à escola para falar sobre coisas da escola, né? E também que ele seja um agregador de podcasts, né? Que hoje existem vários agregadores de podcast, né? Tem o site, por exemplo, que é o Brainstorm 9, que depois eu falo um pouquinho mais sobre ele, que ele tem lá 10, 12, 15 podcasts, é um monte de podcast. Então a nossa intenção é que professores produzam outros podcasts que vão ter outros nomes, os alunos e ex-alunos também, e eles vão vincular esses podcasts no canal da escola, nas redes sociais da escola. Então a gente quer incentivar que outros alunos produzam e que daqui a pouco esse podcast ele também se torne uma empresa onde os alunos vão poder até talvez sobreviver disso no futuro, né? Porque já tem muitas empresas sobrevivendo de podcast hoje em dia, né? O Nerdcast mesmo, o Rapadura Cast, eles já são uma empresa e eles já vivem de podcast, né? Então, eles são empreendedores do mundo do podcast, digamos assim, né? Mas vivem como, Felipe, que tipo de trabalho daí faz propagandas aí no meio do podcast? Alguma coisa do tipo? Geralmente eles fazem parcerias, né? Então, o produto do Nerdcast, por exemplo, eles têm um site que é o Jovem Nerd. Esse site, ele vive de notícias nerds, né? Então, é notícia sobre filme, notícia sobre games, e semanalmente eles lançam o Nerdcast, que é o podcast principal, mas eles têm outros podcasts sobre outros temas dentro do site. Eles têm um podcast sobre empreendedorismo, eles têm um podcast sobre aprender a falar inglês, por exemplo, também, né? E eles vinculam propaganda. Então, de vez em quando, eles têm lá, eles fecham uma propaganda com a Petrobras, eles fazem propaganda da Petrobras, do Itaú, para empresas assim, onde eles fazem ali uma parceria com essas empresas e eles falam lá sobre a empresa no início e fazem propaganda para elas, né? Eu vejo muito que... Eu vou falar porque eu acompanho muito nos canais, né? Eu vejo que muitos desses canais nerds aí, eles fazem divulgação de jogos, né? Fazem Sim, também. Comercial de jogos aí, que é uma fonte de renda boa para eles, né?
acredito, então, que seja uma saída também, né? Sim, o Nerdcast mesmo e aquele MRG ali que eu mostrei no início, eles têm episódios sobre jogos. Então, muitas vezes lá, eles são pagos pela empresa de jogos. Tipo, por exemplo, tem o Assassin's Creed, que é da Ubisoft. Então, a Ubisoft quer fazer uma divulgação com eles, eles pagam eles para falar sobre o jogo. E não quer dizer que eles vão falar que é bom por causa disso, né? Às vezes eles não gostam do jogo, eles dizem que não é também, né? Então, é todo um mercado que está crescendo, né? Já existem muitos podcasts patrocinados hoje em dia aí, que ganham dinheiro com isso e que vivem disso, né? Para professores ainda também tem um outro podcast que eu também participo, né? Queria aproveitar então para fazer a divulgação, que é o Escola Pública Podcast. Então, para quem é professor de escola pública, lá se debate exatamente educação, escola pública, se faz relato de como é ser professor, né, das dificuldades, de tudo, dos professores que nunca ouviram um podcast muito bacana. Eu participei de, acho que de uns 3 ou 4 episódios até hoje, e daí o Luciano, que é lá de São Paulo, lá ele é o mediador do podcast, ele está sempre convidando professores que queiram participar também, podem lá entrar em contato com ele pelas redes sociais, ou até comigo, que a gente agenda para participar, né. O nosso aqui, o AL Podcast, foi o primeiro, pelo menos, que eu encontrei, né, de escola mesmo, que é um podcast feito pela escola, para falar sobre temas da escola, né, e o segundo, que daí já é de uma escola particular, que é também aqui de Porto Alegre, que é do Colégio Santa Doroteia, que agora faz, eu acho que uns 4, 5 meses, eles também têm um podcast, eu acho que eles estão lá no 5º episódio, né, então também é um podcast de escola, só que é uma escola particular, né. E também para professores, o sindicato aqui dos professores também já faz uns 2 ou 3 meses lançou um podcast lá para professores também, né, que queiram saber mais, principalmente sobre professores que são da rede pública, né, eles falam também sobre educação, sobre as novidades aí, tudo. Né? Legal. Esse do Escola Pública eu ouvi eu ia justamente te perguntar, se então participa professores de todo o Brasil, no caso, não é só aqui do Rio Grande do Sul. Tem do Brasil todo. Acho que ali ele já pegou professores, se eu não me engano, do Rio Grande do Norte, do Ceará, já participaram, né? Então a gente pesquisa ali professores que têm algum destaque de vários lugares, né? Até já vou deixar o convite para vocês, que eu já até comentei com o Sandro que eu quero entrevistar ele tanto no AL Podcast, mas também levar para o Escola Pública Podcast ali, né? Então em algum momento eu vou fazer já esse convite para vocês, né? E também há aí ainda podcasts para se informar, né? Podcasts sobre conteúdos da atualidade, né? Para mim, já é mais ou menos assim um estilo de vida escutar podcast, né? Agora, nesse momento em que vocês não podem estar no mesmo lugar para fazer o programa, vocês continuam fazendo? Porque eu penso assim, que numa rádio, por exemplo, tu tá ali na rádio, mas tá todo mundo se enxergando, e tu sabe assim, bom, agora é a minha hora de falar, agora o outro vai falar ali, mas tu tá só escutando o áudio, fica um pouco mais complicado de tu controlar isso, ou tem como... Tem que ter, mesmo antes da pandemia, quando a gente se encontrava presencialmente, a gente já tinha que gravar, às vezes, de forma remota, né? Então, ou a gente gravava pelo Skype mesmo dá pra gravar, pelo próprio Google Meet também dá pra gravar, pelo Google Meet, né? Hoje, a maioria do pessoal que produz podcast utiliza um outro programa que é o Discord, né? E o Discord, ele é muito parecido com o Skype e tudo, só que digamos que a vantagem do Discord é que ele grava os áudios em faixas separadas. Então, assim, se tiver nós 3 aqui gravando o podcast, ele vai fazer uma faixa de áudio só com a minha voz, uma só com a voz do Sandro e outra só com a voz do Sérgio, né? Então, daí a gente consegue trabalhar. Exato, se a do Sérgio ficar muito baixa, por exemplo, e a nossa muito alta, a gente... daqui a pouco, o cara só falou besteira, a gente vai lá e corta totalmente o que ele falou, né? Porque quando a gente fala aqui, por exemplo, usando esse recurso do StreamYard aí, ou no próprio Google Meet, se tu fala ao mesmo tempo, ele dá um ruído e não dá para se entender, né? Exato. Tem que sempre falar um e o outro, nesse caso aí não, aí fica bem separado os áudios e não deve ocorrer esse problema, né?
Isso, e sempre acontece de um dos participantes, ou o microfone dele não é muito bom, ou deu algum problema, que o áudio dele ficou bem mais baixo, né? E digamos assim, ó, se a gente gravar pelo Skype, vai ser só uma faixa de áudio, ou mesmo pelo Anchor, ali como o Sérgio estava mostrando antes, vai ser só uma faixa de áudio. Aí como é que eu vou fazer para aumentar o áudio do Sérgio e abaixar o tom do meu áudio? Eu vou ter que cortar todas as partes onde o Sérgio falou, isso vai dar muito trabalho, né? E já o Discord, ele grava separado e eu aumento só a do Sérgio. Até tem alguns editores que fazem streaming, se eu não me engano, o OBS. O OBS, tu consegue editar os vídeos e tu também pode gravar ali, ele vai gravar em faixas separadas. Eu nunca fiz, mas acredito que tem uma forma de fazer. O Discord, ele também grava vídeo. Tu consegue criar ou uma sala de vídeo, ou só uma sala de áudio, ou os dois, e tu consegue gravar ele separado. Então, de repente, daqui a pouco é um recurso que vai ser legal de utilizar para ti também, né? Porque é bem difícil de editar, né? No Meet, como é que eu faria para me usar, gravar? Eu entro dentro no Meet e aciono, dá para acionar ao mesmo tempo o Anchor, no caso. Não. Na verdade, no Meet tu vai gravar ele como vídeo, daí vai ficar aquela reunião gravada, e daí tu converte ela para MP3, tu extrai só o áudio dela depois. Tá. Aí esse áudio é o que a gente faz na escola. Por exemplo, os últimos episódios da escola foram todos gravados de forma remota, né? Até na escola a gente teve, eu não sei se tu lembra que a gente teve o lançamento do livro do Lucas Berton, né? Então esse é um episódio, essa é uma live que a gente fez, que ela está sendo preparada para podcast. Então a gente está editando, a gente já extraiu o áudio, a gente vai colocar uma trilha nela, a gente faz uma introdução e depois posta no Spotify para quem quiser ouvir ela, né? Então dá para o pessoal só mais escutar. ou menos a mesma coisa que eu faço com as lives aqui, só que só em áudio. Isso, não só em áudio, exatamente. Interessante. Porque mesmo na escola, assim, a gente tem público que nos assiste no canal do YouTube, e daí lá no YouTube a gente faz uma preparação lá, eu não sei se tu viu, que ele faz umas ondas sonoras, né? A gente coloca uma imagem de capa, essa imagem é estática, mas fica lá um movimento de onda, né? Que esse fica se mexendo conforme a gente fala, né? E daí fica um efeito bacana. Isso aí é do próprio aplicativo? Esse é um outro aplicativo daí, que é o Headliner, que é um aplicativo que tu sobe o áudio lá, ele converte para vídeo já com a onda sonora, e depois ele te manda um e-mail com o link, tu só baixa e sobe no YouTube daí. Felipe, que legal, olha, um diretor de escola, né, apaixonado pela tecnologia, né, e por uma área do podcast, né, que bacana. Claro, e aí tu legal fica passado, que no caso é o áudio, né. E até eu conheço alguns professores, até tinha comentado na última live do Sandro que eu participei, que tem um professor aqui da rede estadual, que é o professor Eric, que ele faz em formato de podcast, então a aula dele, e depois ele manda no WhatsApp para os alunos, né? Ele vai lá e grava, né? Faz as edições que ele quer, e depois ele vai lá e anexa como áudio no WhatsApp para os alunos ouvirem, né? Porque a gente sabe que a gente tem muitos alunos que eles só têm internet para Facebook, para WhatsApp, né? Alguns já nem têm mais Facebook, então eles só utilizam o WhatsApp, então daqui a pouco é uma alternativa para os professores lá, né? Ô Felipe, tu nunca pensou em fazer uns tutoriais lá no teu canal sobre podcast? Seria bem interessante, né? É uma alternativa, acho que até pouco explorada ainda, embora já tenha bastante gente que use, né? Mas ela não é tão explorada quanto os vídeos, né? Não. Até tem interesse. O que me falta é tempo mesmo, né? No momento é tempo, né? A gente até Eu falei pro professor Viegas, o Sandro, que ele tinha que fazer um clone dele, porque tanta coisa que ele faz que o tempo dele já não dá mais para fazer. Me desruga tudo a minha pele. Eu acho que é legal também dentro da escola se criar essa cultura de podcast, porque muitas vezes a gente perde muitas oportunidades dentro da escola, né? Por exemplo, nem eu disse antes, a gente tem episódio no AL Podcast lá, um deles é entrevistando uma banda de reggae, que é aqui da cidade de Canoas, que foi tocar na escola, a gente entrevistou, conheceu um pouco da história deles e ficou público lá, então, para a comunidade conhecer. A gente tem também um episódio que a gente gravou com um aluno da escola,
que é Asperger, né? Então, que ele tem necessidades especiais e que ele também gostava de podcast. Então, foi ele que nos propôs a temática, ele escreveu boa parte da pauta e a gente sentou e gravou com ele. Então, foi uma forma de envolver um aluno dentro da escola também e de ele produzir um trabalho bem bacana que também ficou eternizado no canal lá e tudo, né? Então, para quem quiser procurar, esse é o episódio com o Carlos Átila lá, que é A Vida, o Universo e tudo mais, com o Carlos Átila, um episódio extremamente... Esse é um dos que eu mais me orgulho do canal, assim, né? Então digamos que um recurso aí para mostrar o que a gente tem de legal dentro da escola e para amplificar, né? Porque acontece tanta coisa boa que fica só dentro dos muros da escola, né? E é uma forma, então, de mostrar isso para a comunidade e de ser prático de se ouvir também, né? Porque nem sempre as pessoas têm tempo para estar ali com o celular, olhando para a tela do YouTube ou na frente do computador, né? E até gasta menos bateria também, menos internet no formato de podcast. E agora você falou também uma coisa interessante até para alunos com deficiência visual, né? Exato. Esse tipo de aula facilitaria bastante também, né? Seria bem interessante, né? A gente falou muito em podcast, né? Só que o armazenamento, como se faz isso? A gente viu ali como instalar e tal, mas e como é que é feito o armazenamento? Ele é pago? Como é que é feito lá no Spotify? No Spotify tem duas formas de fazer. Tu consegue colocar direto no Spotify, ou seja, tu vai lá, vai fazer um cadastro no Spotify, daí tu vai preparar todo o episódio no computador, depois tu vai mandar pro Spotify. Daí, isso não é pago, o Spotify não cobra nada, só que ele também não paga os podcasters ainda, né? Porque o Spotify, ele paga músicos, né? Então, sei lá, o Emicida, ou qualquer outro músico, o Roberto Carlos, sei lá, qualquer um que tenha os seus discos dentro do Spotify, esses artistas são pagos pelo Spotify, né? Hoje, os podcasters, as pessoas que produzem podcast, não recebem nada. Tu vai colocar lá no Spotify, não vai te cobrar nada, mas também não vai te pagar, né? E daí, só que no Spotify ele não te dá ferramentas de edição, né? O Anchor, o que é o legal dele? É que ele não manda só pro Spotify, né? Porque se tu ir no site do Spotify e subir o áudio lá, vai ficar só no Spotify. No Anchor, ele vai mandar para outros sites agregadores de podcast, né? Por exemplo, eu, para ouvir podcast, eu utilizo dois aplicativos, que é o Spotify e o Google Podcasts, porque o Google também tem um aplicativo nativo para podcasts, né? E por que eu utilizo o Spotify? O Spotify é só porque ele tem podcasts exclusivos, né? Então, por exemplo, ali no PDF que eu mostrei, existe um podcast sobre notícias, que é da Folha de São Paulo, em parceria com o Spotify, que é o Café da Manhã. Esse sai todo dia de manhã ali, pelas 5, 6 horas da manhã, ele sai com as notícias dos dias anteriores, assim, é sempre debatendo alguma notícia do que aconteceu na semana, né? E existem outros sites de podcast também, então quando vocês postarem ele no Anchor, ele já vai colocar no Spotify, no Google Podcasts e em outros sites que existem também, lá como o Castbox, que não é muito utilizado, né? Aí tem outros sites independentes que quem quiser colocar nesses, vai ter que entrar neles e colocar, por exemplo, o iTunes, né? Para quem tem iPhone lá, então tem o iTunes, que é bastante conhecido, e foi o primeiro divulgador de podcasts, porque ele funcionava exatamente no iPod, né? Então tem o iTunes, tem também o Deezer, que foi muito utilizado para música aqui antes do Spotify, as pessoas utilizavam muito no Brasil o tal do Deezer, né? Que é outro aplicativo de música. Aí no Deezer tem que ir lá, fazer um cadastro no Deezer e mandar os links para eles e para depois eles disponibilizarem lá. Ô Felipe, a diretora Viviane, a professora Viviane, tu conhece, ela estava na live contigo lá nos Três Mosqueteiros, olha o que ela tá pedindo aí, ó. Colega, sei quanto vocês estão atarefados, não tem como fazer um tutorial sobre isso? Ô Viviane, eu acho que você entrou depois que eu comentei, né? Quem entende de podcast aí é o Felipe e o Sérgio, então eu passo a bola para eles aí. Você é burro, cara, que loucura. Se eles tiverem um tempinho para fazer um tutorial aí, seria bem interessante, né? Mas o Felipe me menosprezou agora. Ele sabe. Ele é mas cara, tem eu vou te níveis falar, de conhecimento. cara, foi a melhor live que eu assisti até agora, assim, em termos de conhecimento. Cara, tu é abarrotado de conhecimento com relação a podcast, tá? Eu fico muito feliz em ter assistido essa live. Vou reassistir ela de novo, porque
que o professor Viegas vai editar depois, né? Eu não mereço isso. Sim. Eu até tenho uma proposta, né? Porque o Viegas, ele tem aqui a página do Facebook, ele tem canal no YouTube, né? Eu já faço a proposta para ele criar também o canal dele no Spotify. De repente começa por esse episódio, né? A gente pode pegar e transformar ele num podcast, postar no Spotify lá para criar o teu canal. Felipe e é meu depois as amigo outras mesmo, lives, né? Tá. Então, a coisa tá ficando feia, Felipe. Não, mas de repente eu posso fazer um tutorial em cima desse episódio, eu transformo ele num podcast para criar o canal aí do Professor Viegas, porque depois as tuas lives elas podem ser postadas também como podcast, tudo, né? Não é tão difícil assim, né? Mas eu vou não sei quando, mas eu vou fazer uma preparação aí para disponibilizar para os colegas. Não, vou pensar até de repente fazer algo junto aí, né? Um podcast semanal aí, só tem que conseguir encaixar o tempo aí, né? Sim, eu claro. já vinha pensando há algum tempo, era fazer alguma coisa com os alunos, né? Porque para aproximar eles um pouco, né, da gente, né, dessa situação, porque live, por exemplo, poucos topam participar porque eles não gostam de aparecer, né? Eles ficam tímidos, né? Mas de repente o podcast seria uma ferramenta que chamaria mais a atenção deles por só aparecer a voz e não a imagem, né? Então acho que seria uma alternativa interessante. Faz algum tempo que eu penso nisso, e talvez essa da parte da cultura nerd aí chamaria bastante a atenção deles, né? Não sei. A nossa proposta na escola de fazer também foi por causa disso, né? No nosso podcast a gente tem falando sobre Vingadores, falando sobre a DC Comics, Batman, Super-Homem lá, falando sobre séries, exatamente para ter um conteúdo que a gente sabia que os alunos iam gostar, né? E para eles verem que professor também é gente, assim, né? Não sabia. Ô Felipe, às vezes no intervalo eu converso com eles e fico admirado que eu vejo esses canais aí de cultura pop e tal, né? Acompanho o Ei Nerd lá e tal. E eles ficam admirados, eu sou, né? Porque acham assim, velho, né? Por que velho tá querendo olhar isso aí, né? Mas a gente gosta também, né? Mas eu queria agradecer mais uma vez o Felipe aí tá participando da live. O Felipe já é um parceiro aí já da página Café com o Professor Viegas, né? O professor Sérgio também, mais uma vez a gente fazendo uma grande live aí, né, professor? Mestre dos magos, né? E agradecer o pessoal que tá... Eu sou o mestre dos magos. E agradecer o pessoal que está nos acompanhando aí, que está sempre nos acompanhando, né? Fiquei assim emocionado de saber, né, que tem professores e diretores, né, de escola que pensam com a tecnologia de uma forma mais contemporânea, né? E é o teu caso, né, cara? Eu vejo que tu é super jovem e provavelmente tu deve passar isso para os teus professores também, né? Então tá, Felipe. Obrigado e até a próxima, né? Sérgio, até a próxima. Eu que agradeço. Nos vemos lá. E eu até quero cobrar do Sandro, que eu sei que o Sandro ele posta as imagens dos super fãs da página ali do Café com o Professor Viegas. Hoje eu ganhei meu selo de super fã e eu tô esperando a postagem lá. Então vou postar lá. Eu aproveitar também para convidar o pessoal para o sábado, os Três Mosqueteiros, né? Nós vamos ter uma professora da zona rural, então que ela vai fazer um relato sobre como está sendo as aulas remotas da zona rural. E eu tô em conversa já com duas professoras da região indígena também. Eu quero ver se consigo encaixar elas aí para o sábado mesmo agora. Então acho que é bem interessante a gente tratar desse assunto também, né, para a gente ter uma ideia de como é que é nessas regiões aí, como é que está sendo, né, fazer aulas remotas em zonas rurais e em zonas indígenas, né. E segunda-feira, papo de professor de novo com o professor Fabiano de Sergipe. Nós vamos falar como é que vai ser a educação pós-pandemia. Eu assisto. Tá certo, então. Tchau, tchau. Um abraço. Tchau, pessoal.